país do vídeo de hoje é Barbados. Barbados é um país insular nas pequenas Antilhas das Índias Ocidentais, na região caribenha das Américas e é a mais oriental das ilhas do Caribe. Tem 34 km de comprimento e 23 km de largura, cobrindo uma área total de 432 km². Situa-se na parte ocidental do Atlântico Norte, a leste do Mar do Caribe e na borda da placa do Caribe. Localiza-se a leste das ilhas Barlavento do Caribe, parte das Pequenas Antilhas e aproximadamente a 13 graus ao norte da Ilha do Equador, localizando a cerca de 168 km a leste de ambos os países de Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas, e a 180 km a sudeste da Martinica, 400 km a nordeste de Trinidad e Tobago. As ilhas de Barbados estão fora do principal cinturão de furacões do Atlântico, e isso é maravilhoso. Sua capital e maior cidade é Bridgetown. A língua oficial é o inglês. O governo é uma república constitucional parlamentarista e a moeda é o dólar de Barbados. Brasileiros para ir para Barbados não precisam de visto, e a maneira mais prática de chegar a essa ilha do Caribe é através de cruzeiros. Agora um pouco da história de Barbados. Ela foi habitada pelos povos caraíbas desde o século XIII e antes por outros ameríndios. Os navegadores espanhóis tomaram posse de Barbados no final do século XV. Depois disso, o Império Português reivindicou a ilha, mas a abandonou em 1620. Em 1625, um navio inglês, Oliver Bronson, chegou e os seus homens tomaram posse da ilha em nome do rei Jaime. Em 1627, os primeiros colonos permanentes ingleses chegaram a Barbados e tornou uma colônia inglesa e posteriormente britânica. Durante esse período, a colônia operou com uma economia de plantação, contando com a mão de obra de africanos escravizados. A abolição da escravatura em Barbados só ocorreu em 1833. Esse monumento aí é em homenagem aos primeiros escravos livres em Barbados. A maioria da população de Barbados é descendente desses escravos, já que em relação à composição étnica, 93% da população é composta por negros. Em relação aos esportes, eles adoram futebol. Quando nós passamos por lá, olha aí, estava tendo um campeonato de futebol e o Brasil estava representado. O país tenta investir bastante na questão de esportes e educação. Aí um ginásio de esportes bem próximo ao centro da cidade. E aí a Faculdade de Medicina da Rosa University, uma instituição de respeito no país. O país tem uma economia baseada no turismo, nas finanças, porque também é um paraíso fiscal, e na exportação de açúcar e seus derivados, como o rum. O petróleo e o gás natural são produzidos em pequenas quantidades. O governo também incentiva investimentos na produção de medicamentos, vestuário, cerâmica, de vidro e de compostos eletrônicos. Mas o turismo se destaca em relação a esses outros todos. Os turistas vêm em busca dessas águas tão quentes do Caribe e bem azuis em Barbados. E para atender todos esses turistas, são inúmeras opções, complexos turísticos, resorts, opções variadas, desde os mais requintados até os mais simples. A maioria dos turistas que visitam Barbados são dos Estados Unidos. A influência da cultura britânica em Barbados é mais visível do que em outras ilhas nas Índias Ocidentais. Um bom exemplo disso é o esporte nacional da ilha, o cricket. Barbados tem vários grandes jogadores de cricket. Na música, o país possui uma artista de renome mundial, Rihanna. Sem sombra de dúvidas, Rihanna é a nacional de Barbados mais famosa no mundo. Vencedora de 9 Grammys, ela já vendeu 60 milhões de álbuns pelo mundo e mais de 215 milhões de jingles. 105 milhões de jingles só nos Estados Unidos. A cantora é a artista mais conhecida de Barbados. Em 2009, ela foi até nomeada como embaixadora honorária de Juventude da Cultura de Barbados. Essa casa que vocês estão vendo aí é um ponto turístico da cidade. Essa casa era a casa de Rihanna quando residia em Barbados e mantém até hoje as características originais da época que ela morou aí. Rihanna também foi homenageada com uma rua em Bridgetown que leva o seu nome, a Rihanna Drive. Indo em direção ao centro, podemos ver diversas construções que lembram um modelo arquitetônico britânico. Aí um centro comercial bem na zona financeira da cidade, agora a biblioteca pública. Os principais prédios do governo estão situados no centro, aí o parlamento. Caminhando pelo centro de Barbados, passamos em frente à Suprema Corte de Justiça de Barbados. Aqui no Brasil seria o correspondente ao STF. Além de prédios do governo, no centro de Bridgetown também podemos ver vários prédios comerciais bastante antigos e históricos. Aí a Builders Valley Mart, uma espécie de construtora antiga.
Muitas dessas construções de Bridgetown em Barbados nos remetem ao passado histórico do país. Barbados é uma ilha relativamente plana, erguendo-se em vertentes de pequena inclinação até uma região central mais elevada, que é o Monte Hailey. Situa-se numa posição ligeiramente excêntrica no Oceano Atlântico, quando comparada com as restantes das ilhas das Caraíbas. O clima é tropical, com a estação das chuvas de junho a outubro. A cidade principal, como já dissemos, é Bridgetown, a capital da nação. Mas também tem outras localidades importantes, como Roletown e Springtown. Aí é a ponte pietonal, que fica bem no centro da capital de Barbados. A propósito, Bridgetown quer dizer cidade da ponte. Vocês vão ver também em Barbados várias construções multicoloridas, típicas dos países caribenhos. Em relação ao transporte público, para o turista, na minha opinião, o meio mais rápido e fácil é o táxi. Mas quem optar andar de ônibus também não vai ter tanta dificuldade, porque tem uma estação rodoviária bem central. Vamos finalizar por aqui nosso tour por Barbados, o país da Rihanna e dos demais cidadãos barbadianos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse país e se tiverem alguma dúvida ou curiosidade, podem deixar nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Viajem, porque em algum lugar do mundo tem algo incrível só esperando por vocês. Até o próximo vídeo!